Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jarbas do canal Jarbas Carneiro Júnior. Como eu tinha prometido para vocês, eu vou estar postando hoje um vídeo falando sobre o Blender. Que o Blender seria um software gratuito, né? Que ele trabalha na área de 3D, animação, e ele também dentro dele tem embutido um motor de jogos. Então você pode estar... A vantagem de estar utilizando o Blender é você poder desenvolver todo o seu jogo, né, numa única plataforma, num único software. Você não precisa estar fazendo migrando de um software para outro com os seus documentos, seus objetos, e também não precisa estar conhecendo várias interfaces para poder estar desenvolvendo o seu jogo, certo? Primeiramente eu vou mostrar a vocês como é que faz o download do Blender, né, instalação para quem não tem ainda o Blender instalado. Aqui eu vou entrar na internet, escrever Blender, vocês vão ver o que aparece sobre o Blender, é interessante. O primeiro site que aparece é esse daqui, blender.org, é o site oficial do Blender. Outro site legal é o Blender Nation, que ele mostra algumas novidades do Blender, como trabalhos, modificações do software. Então esses dois sites aqui, quem vai mexer com o Blender vão ficar ligado nesses dois sites aqui. Então primeiramente vou entrar no site do Blender, né? O site oficial, que é o blender.org. E aqui, quando eu acabo de entrar no site, tem algumas novidades, né, que são as mesmas novidades que temos no Blender Nation, lá, from Blender Nation, quer dizer que vem do site, né, Blender Nation. E aqui eu tenho o ícone do Download Blender. Eu vou clicar no ícone do Download Blender. Aqui temos as versões, né, Windows 32 bits e Windows 64 bits. Então, de acordo com o seu sistema aí, quem não sabe ver qual é o sistema, é só vir no painel de controle, encontrar aqui na parte de hardware, sistema de segurança, né? Aí tem a parte aqui de sistema e ele mostra qual que é a sua versão. No meu caso aqui, a versão é 64 bits, certo? Caso de vocês seja outra versão, vocês podem estar modificando aqui, 64 bits, né? Vocês podem estar modificando e baixando a 32 bits, certo? Então aqui eu tenho a versão 32, a versão 64, duas formas que eu posso baixar o Blender. Eu posso baixar o instalador, que ele vai instalar na máquina normalmente, como qualquer outro programa. Ou eu posso baixar um arquivo zipado, que ele vai ficar compactado totalmente dentro de uma pasta. E aí eu posso utilizar o Blender abrindo essa pasta e abrindo o ícone do software. Outra coisa legal que eu gosto de comentar, pessoal, é o tamanho do Blender. Olha que interessante, ele tem 48 megas e a versão zipada tem 67 megas. Se você for comparar o software Blender com os demais softwares do mercado, por exemplo, o Maya, o 3ds Max, todos eles têm aproximadamente 1 GB, 1 GB e 200, o tamanho total do software. E eles não têm acoplado dentro deles uma Game Engine. E o Blender tendo apenas 48 megas de tamanho, né? Um espaço, digamos, mais de 100 vezes menor praticamente, né? 48 megas para 1 GB e 200 é uma diferença incrível, né? De tamanho. E você tem dentro dele uma Game Engine. O que seria uma Game Engine? Vou ter alguns vídeos mais para frente que eu vou explicar sobre isso melhor. Só que só por cima, para tirar curiosidade, a Game Engine é o motor que faz o jogo rodar, onde as coisas acontecem dentro do jogo. Por exemplo, quem define que quando você aperta a tecla W, acontece alguma coisa dentro do game, é a Game Engine. Outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar é que após você fazer o download, né, aqui tem as versões, né, para fazer o download, né. No caso aqui eu vou fazer o download da versão, só para exemplificar, da versão zipada. Eu cliquei, né? Aí outra coisa aqui, que vai demorar um tempinho, né, para poder iniciar automático, vocês podem clicar aqui, que ele inicia na hora que você clica. Olha, está fazendo download, como é um arquivo pequeno, ele baixa rapidamente de acordo com a velocidade, né, da máquina de vocês aí. No meu caso aqui está falando que vai demorar uns 3 minutos aí para baixar. Deixa eu ver se um pouco de tempo. Quando está baixando aqui, pessoal, eu vou dar um pausezinho. E eu volto assim que terminar de baixar. Pronto, pessoal. Download concluído. Estou voltando aqui, na área de trabalho já está. Vocês já podem ver que já está aqui a pasta zipada, né? Como eu disse para vocês, como eu já tenho o Blender instalado na minha máquina, aqui eu tenho um ícone que eu posso estar abrindo. Mas como eu baixei a versão zipada, então vou mostrar para vocês na parte da versão zipada.
Ó, dou 2 cliques na pasta, ó, ele abre aqui, já tem todas as DLLs que fazem o Blender funcionar. E eu vou clicar aqui no Blender comum, 2 cliques. E aí eu vou abrir o software diretamente da pasta, não há necessidade de instalação. Então esse aqui, pessoal, a primeira olhadinha que vocês estão dando aí no Blender, né? Eu vou explicar um pouquinho de como funciona o software, quais são as diretrizes, né, a interface, um pouco do software. E aí depois terão mais aulas, onde eu estarei falando mais a fundo sobre o funcionamento, até que a gente chega efetivamente a estar desenvolvendo jogos com a ferramenta, certo? Então vou passar assim bem suave, vai ser um passo a passo bem light aí para o pessoal que está começando. O pessoal que tem um pouco mais de conhecimento pode até pular algumas aulas aí e avançar direto para as aulas 5, 6 de Blender, que vai ter mais coisas avançadas, porque que já conhece, o pessoal que já conhece poder pular direto para a parte mais avançada. Então primeiramente, ó, vocês acabaram de abrir o software. Tem uma opção aqui, ó, que está escrito preset, que seria as definições da interação sua com o Blender. Existem outras versões, por exemplo, você pode deixar com a sua interface do Blender, com os comandos padrões, como se fosse o 3ds Max ou como se fosse o Maya. Isso é para usuários que estejam fazendo uma migração, né? Estejam vindo de outro software 3D, que foi meu caso. Eu vim do 3ds Max quando eu comecei com o Blender, e eu também mexia com o Maya, né? Depois eu vim para o Blender. Aí então, às vezes no começo você tem uma dificuldade de utilizar os botões de rotação, a câmera, você tem algumas dificuldades. Então colocando nessa opção, você deixa o seu Blender mais próximo com esses outros softwares aqui, certo? No caso eu vou deixar aqui o preset mesmo, vou clicar fora, eu vou tirar o mouse de cima. E aqui ó, temos umas opções, por exemplo, temos alguns links aqui sobre informações do Blender, né? O manual, o website do Blender, a comunidade de usuários, referências a Python, né? Programação do Blender. Aí aqui Recover Last Session, que você pode resgatar a última coisa que você estava fazendo no seu Blender. Então, aqui tem bastante coisinha que vai aparecer, os últimos arquivos que você fez, tudo mais. É só clicar fora aqui, ó, nessa área cinza escura aqui, ó, qualquer local aqui, que essa telinha some. E agora nós estamos efetivamente dentro do Blender. Aqui no Blender, o primeiro comando que eu gosto de explicar para o pessoal, antes de até mesmo explicar a interface como um todo, eu gosto de mostrar já aqui esse comando para a pessoa entender um pouco melhor. Eu utilizo a rodinha do mouse, o scroll, ou mouse wheel, como vocês preferirem chamar, girando ela para trás, no caso para baixo, né, eu posso tirar um pouco do zoom da minha observação da tela. E girando ela para cima, eu posso encontrar um pouco mais próximo o zoom e chegando próximo aqui desse cubo aqui. Então eu posso me distanciar e me aproximar deste objeto utilizando o scroll do mouse, certo? Outro ícone que eu gosto de mostrar, outro atalho legal, é clicar com o scroll do mouse e girar o mouse. Aí eu tenho uma vista ao redor do meu objeto. Eu posso rotacionar em volta do meu objeto e observar ele de vários ângulos. Isso sempre perpendicular aonde eu criei, né? Relativo à posição que eu cliquei, eu posso estar arrastando e fazendo esse movimento. Agora sim, pessoal, que você já tem uma ideia geral aí da navegação do software, aí sim que vocês já entenderam que é um software 3D, que ele tem dimensões de profundidade, não só a dimensão lateral e a dimensão de altura, ele também tem a dimensão de profundidade. Então, depois disso, explicar isso, eu gosto de explicar a interface para o pessoal. Então é o seguinte, pessoal, interface, vamos lá. Aqui nós temos o menu File, que é aquele famoso menu arquivo que nós temos em todo software quase que a gente utiliza, tem esse menu, que é o menu arquivo. O que a gente geralmente faz? Cria um novo arquivo, abre um arquivo existente, abre os recentes, só está falando que não tem nenhum recente, que a gente não fez nada com essa versão do Blender. Recover Last Session, recupera um autosave, que o Blender tem um recurso de autosave que ele salva automaticamente cópias que você não esteja salvando. Temos como salvar como, né? Salvar como uma cópia, preferências do usuário, e tem várias outras opções, link, export, import, e o kit, que é o para sair do programa. Então o menu File é bem parecido com os outros menus dos outros programas, não tem muito o que falar sobre ele. Menu ADD. Esse menu ADD aqui, ele vai ser muito útil para a gente, principalmente nessa parte de desenvolvimento de jogos também. Nós não vamos usar
todas essas configurações aqui, só que nós vamos adicionar a maioria dos objetos. Geralmente os jogos trabalham com objetos do tipo Mesh, então nós vamos trabalhar muito com os objetos do tipo Mesh. Objetos do tipo Curve, a gente pode usar um pouquinho em animação, né? Ou até mesmo para construção de objetos mais redondos, que tem uma forma mais complexa, e depois transformar esses objetos em Mesh, porque nós vamos trabalhar com um padrão de Mesh para jogos, certo? Surface seria superfície, as famosas NURBS, né? Que quem mexe com outros softwares 3D já conhece bastante as NURBS, que são formas geométricas, né? Formas 3D, que são controladas por alguns pontos. Então elas não são como as meshes. Mais para frente, nas aulas de edição, o Edit Mode, né, do Blender, e nas aulas de modelagem, a gente vai falar um pouquinho mais de NURBS, de meshes, um pouco mais sobre curves também, para vocês entenderem. Esse metaball aqui a gente praticamente não vai mexer em nada, essa região aqui. O text é muito importante, a gente vai usar, inserir texto, né? Por exemplo, nosso jogo vai ter muitos textos, né? Então nós vamos usar bastante desse tipo de adição aqui, desse tipo de ferramenta. Armature seria ossos, bones do seu personagem, para fazer a parte de animação. Esse Let's aqui nós não vamos usar. O Empty, objetos vazios, às vezes a gente pode usar na parte de animação ou de programação. Caso for útil, eu explico com mais calma. O Speaker a gente não vai utilizar. Câmeras são importantes, a gente vai utilizar no jogo, até porque o nosso jogo vai trabalhar com mais de uma câmera. Lamp são as lâmpadas, os tipos de lâmpadas que temos no Blender, né? Temos a Point, a Sun, a Spot, a MA, né? Depois vai ter uma aula só sobre iluminação, e aí vocês vão entender cada uma delas, como configurar direitinho. Force Field, nós não vamos trabalhar, essa aqui é mais para a parte de animação, esse tipo de coisa. Em games a gente trabalha direto com a física do Blender, né? E Group Stance também nós vamos mexer nisso por enquanto. Certo? Então esse foi o menu ADD aí, o pessoal entender. O Render, ele vai mostrar as configurações de finalização da nossa cena. Nós podemos finalizar uma cena como imagem, finalizar uma cena como animação, ou então outras características que nós podemos mexer aqui, como esconder e reaparecer o tipo de render, certo? A gente não vai mexer nisso aqui, por quê? Eu vou explicar para vocês por que a gente não vai mexer nisso. Na maioria desse curso, na maioria do tempo desse curso que eu estou passando a vocês, vocês vão ver que vai ser tudo render em tempo real. Vocês vão entender melhor esse conceito, eu vou explicar mais para frente, mas como vocês vão trabalhar com render em tempo real, então vocês não vão renderizar aqui em imagem nem em vídeo. Simplesmente vai ser renderizado automaticamente o tempo todo na hora que vocês estiverem desenvolvendo o game, testando o jogo de vocês, certo? Windows, aquele menu janelinha que você pode aumentar, diminuir, tirar uma cópia da sua janelinha, screenshot, fazer um screenshot, salvar o screenshot. Então tem as opções aí de mudar para modo full screen ou retirar do modo full screen. Help. No Help nós temos aquele famoso menu ajuda, né, que nós podemos encontrar informações sobre determinadas coisas que estejam acontecendo errado no Blender, reportar bugs, esse tipo de coisa. Então aqui tem o report a bug, você pode informar caso você encontre algum tipo de erro, né, no desenvolvimento do software. Pode acontecer, pessoal, é bem comum, entendeu? Se vocês encontrarem, quiserem reportar esse bug, é só vir clicar nesse botão aqui. Fora isso, nós temos aqui os layouts, né, do Blender. Aqui ele está o default, né, o layout padrão. Nós podemos adicionar ou excluir esse layout e podemos modificar os layouts pré-prontos, né, que nós temos no Blender. 3D Full, olha lá. Nós temos vários outros layouts aqui que vocês podem escolher de acordo com o que você está trabalhando. Animação, composição, motion tracking, scripting. Dependendo do que você está trabalhando, você pode acessar um desses daqui. Menu Scene. Menu Scene aqui, o Blender ele trabalha com cenas diferenciadas. Suponhamos que você tenha 5, 6 telas no seu jogo. Cada tela do seu jogo pode ser uma cena aqui. Então você pode criar também nesse botão mais. E você pode sair, né, cancelar uma cena aqui nesse botão X. Aqui é o tipo de render do Blender, né? Nós temos o Blender Render, que é o padrão da renderização. Temos o Blender Game, que é para trabalhar com render em tempo real, jogos, né? E nós temos o Cycle Render, que seria um novo tipo de render que saiu no Blender. Digamos aí, já tem isso umas 3 ou 4 versões aí, acho que da 2.6 para cima.
esse render tinha saído, 2.59, não me recordo a versão exata. E esse Cycles Render, ele trabalha com render de qualidade gráfica de realismo. Então você pode trabalhar com arquitetura, simulação da sombra, com alta qualidade. É mais para o pessoal que trabalha com design de produto, design de interiores, arquitetura mesmo, que vai usar mais esse tipo de render. O nosso foco aqui é Blender Game, que seria o render para jogos, certo? Aqui nós temos umas informações, ó. Esse painel todinho é chamado de painel de info, né, que seria o painel de informações. Aqui nós temos as informações sobre a versão do Blender, o número de vértices, vocês vão entender o que é isso na aula de Edit Mode, número de faces, triângulos, objetos que estão selecionados na cena, as lâmpadas, e memória que está sendo gasto com esse tipo de arquivo, e o cubo, que é o nome desse objeto aqui, que está selecionado, que ele muda aqui em cima se eu selecionar outro objeto. O que mais, pessoal? Vamos ver aqui o mais importante. Outliner. A Outline é esse painelzinho aqui do lado, onde nós temos descritos os objetos que estão compondo a nossa cena. Aqui nós temos uma cena, dentro da cena nós temos camadas de layers, dentro dela nós temos o mundo, dentro do mundo nós temos a câmera, o cubo e a lâmpada, certo? E eu posso expandi-la aqui no clique de mais e ver quantas câmeras eu teria se eu tivesse mais de uma, quantas meshes eu teria se eu tivesse mais de uma e quantas lâmpadas eu teria se eu tivesse mais de uma. Certo? Aqui eu posso esconder os objetos da cena através desse olhinho, clicando. Eu posso impedir a seleção deles, se eu clicar na opção aqui, eu posso escolher, eu não consigo selecionar mais a câmera, que eu impedi a seleção deles. Se eu clicar na seta, né? Aí eu posso impedir a seleção, por exemplo, do cubo, e aí eu não consigo mais selecionar o cubo. E eu posso fazer com que eles não apareçam no render aqui nessa câmera. O render a gente vai ver mais pra frente, como eu disse para vocês. Então não se preocupem com isso agora. Só entendam que aqui nós temos controle sobre os objetos. Outro painel importante é esse painel aqui, que é o de propriedades do Blender. Aqui o que nós selecionarmos, ele vai ter propriedades diferentes aqui do lado que nós podemos mexer. Aqui é propriedades de render, aqui é propriedades da cena, né? Da cena aqui do mundo, aqui do objeto em questão, aqui de limitações para esse objeto, aqui de modificadores para esse objeto, aqui sobre a mesh, a estrutura que criou esse objeto, aqui sobre o material, a forma de visualização que ele vai ter na cena, e aqui sobre a textura, que seria a cor que o cobre, né, as configurações que o cobre, e aqui sobre partículas, né, se nós estivermos trabalhando com partículas, e aqui sobre física, para as configurações físicas do objeto. Então vou deixar para o padrão aqui no render, né, que é o primeiro que fica, né, quando você abre o software. E lembrando que todos os menus do Blender são customizados. Por exemplo, eu posso modificar aqui para outro ou aqui para outro. Eu posso pegar outro painel e substituir. No caso, esse aqui, ó, é o propriedades, né? Eu posso modificar se eu quiser para o Logic Editor. Aqui ele se transforma em outro, né? Aí eu volto aqui para propriedades para ficar o padrão. Então eu posso modificar aqui esses layouts. Eu posso também expandir aqui a lateral, ó, só clicando com o botão esquerdo e puxando. Quando aparecer a seta dupla, né, para os dois lados assim, a setinha, aí você pode puxar e expandir. Você também pode cortar a sua tela, caso você tenha necessidade. É só vir nesses três riscos aqui, clicar com o botão esquerdo e arrastar o mouse. Você cria uma nova tela que você pode modificar aqui embaixo nesse botão, escolhendo outro tipo. Por exemplo, quero uma outliner gigante aqui, eu posso ter ela. Se eu quiser fechar, é só clicar nos três riscos e trazer de volta, ele fecha. Legal. Esse vídeo já está ficando um pouco extensivo, eu só vou concluir aqui a interface, depois eu vou criar um outro vídeo falando mais coisas sobre a navegação, o modo de edição, o Object Mode do Blender. Então para concluir aqui eu vou falar um pouquinho da timeline, que seria nosso painel de animação, né? Onde nós trabalhamos com os quadros-chave. Quem conhece programas de animação como Flash ou como o After Effects já ouviu falar desses tipos diferentes aqui embaixo. Então nós temos também aqui um painelzinho que nós mudamos o modo de edição, né, do Blender que nós estamos trabalhando, o tipo de modo, né? Aqui nós temos algumas outras opções de layer, camadas, eu vou explicar com mais calma depois. E aqui do lado eu tenho um painel de Object Tools, seriam ferramentas referentes ao objeto selecionado também. Ela modifica de acordo com os objetos. Então aqui eu tenho configurações e aqui eu tenho ferramentas, tudo bem?
Então é isso, pessoal. Estou fechando aqui com vocês agora a interface do Blender e vou criar um vídeo. Logo logo eu vou estar postando um vídeo falando mais sobre as outras funções do Blender. Obrigado, pessoal. Até mais.